Vem cá, Carlito Neto, muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, Dri. Bom dia. Eu mandei até um meme aí para você, para a gente brincar aqui daqui a pouco, porque a Folha de São Paulo teve um chá revelação, Rovai. Não sei se você percebeu, né? A Folha de São Paulo descobriu que o ministro Alexandre de Moraes, que trabalhava no STF, era o mesmo Alexandre de Moraes do TSE. Não era só um homônimo, eram as mesmas pessoas, né? O chá revelação ali de que o ministro Alexandre de Moraes, assim como outros ministros do TSE, passarão lá pelo TSE e que estão no STF. Até o momento, Dri Rovai, zero ilegalidade, né? Talvez em outro material que ele venha divulgar aí, né, a gente consiga ver, mas como o Rovai falou, ele foi editor por muito tempo, ainda é editor, e ele sabe que geralmente as buembas, né, Rovai, vem logo na primeira matéria, para poder já chamar a atenção. Então, se nessas 3 matérias que o Verdivaldo, junto com o Serapião, publicaram ali, não tem nada, eu acho que não vai vingar, não. E para falar uma coisa que eu não posso deixar de comentar, Rovai, a gente precisa lembrar qual é a estratégia do Bolsonaro, né? 2022, contrata Walter Delgatti, porque ele foi o cara que divulgou os diálogos da Vaza Jato, então se a esquerda acreditou nele, então se a gente usar ele para dizer que as urnas eletrônicas são fraudadas, a esquerda não vai poder negar, porque a esquerda aceitou a denúncia apresentada por ele ao Glenn. Segundo, contrata agora o Glenn para poder escrever materiais contra o Alexandre de Moraes, porque o Glenn divulgou o caso Snowden, o Glenn divulgou o caso da Vaza Jato, e também eles não vão poder criticar. Só que tem um ponto importante, né? A editoria do caso da Vaza Jato no Brasil aqui ficou na mão do Demore, não ficou na mão do Glenn. E dá para ver realmente essa diferença, sabe por quê, Rovaidri? Quando você lê a matéria escrita pelo Glenn sobre o Twitter Files Brasil, e quando você lê essa matéria aqui, fica claro que ele não consegue amarrar os pontos. E eu sei, Rovai, que é difícil para um pai solteiro ou para uma mãe solteira, no caso do Glenn, infelizmente é viúvo, é difícil criar os filhos, né, sozinho, às vezes o recurso é complicado, mas ele aceita trabalhar hoje do lado do Alex Jones, que é o maior conspiracionista da nossa época, inclusive foi condenado nos Estados Unidos a pagar mais de 2 bilhões de indenização a famílias do atentado a Sandy Hook, que ele disse que era mentira, né, que foram atores, e outras fake news que ele compartilhou. Trabalha com o Tucker Carlson, que é tão espalhador de fake news que até a Fox News, que é pior que a Jovem Pan no Brasil, teve de demitir ele. O que eu acho que seria mais digno, Dri Rovai, para o Glenn? Eu acho que seria mais digno para ele buscar um contrato na Blaze ou tentar divulgar o jogo do Tigrinho, que eu acho que seria mais honesto do que está tentando fazer esse papelão que ele está tentando fazer. Porque está patético. E não é porque não se deva divulgar a verdade, como ele diz. É porque não tem materialidade no que ele está fazendo. Imagina aí, Rovaidri, vocês me convidarem para uma live aqui, e aí você tem de mandar uma petição oficial para Carlito Neto participar da live, porque mesmo eu sendo um funcionário da revista Fórum, as relações têm de ser por com procuração, ofícios. Com ofício. Porque assim, é isso que está na reportagem. Carlito... São diálogos de 2 assessores, 2 subordinados ao Alexandre de Moraes. E que estão reclamando, que Xandão está trabalhando e está falando, ó, eu li o relatório está errado. Olhe direito o relatório. O relatório está errado. Tem algumas coisas que são quase infanto-juvenis, assim, nada contra as crianças, né? Mas tem horas que no jornalismo se separa as crianças dos adultos. Porque aquele jornalista deslumbrado, que, olha, tem uma bomba, aí o cara chega e fala, velho, bomba que nem essa aqui, ó, já teve essa. Você fica tranquilo, que vai devagar, não apurar, teve esse erro, teve aquele erro. Tem coisas que, assim, o Xandão do TSE é o mesmo Xandão do Supremo. Folha, sinto informar. Não era que era Alexandre de Moraes num lugar e no outro era Alexandre dos Moraes. Era o mesmo. Era o cara comia a mesma coisa de manhã, ele fazia cocô no mesmo lugar. É a mesma careca. Era a mesma pessoa. Não tinha jeito. Segundo, os assessores dele, lá do TSE, ele era o mesmo chefe.
O chefe do TSE era o chefe no Supremo. Ele falava com os dois e é natural que as equipes, num trabalho de grandes proporções, tenham contato. E esse contato se dá em Brasília até no botequim. Não tem muito botequim, mas tem bar, restaurante, o cara encontra e fala: velho, você viu aquele e-mail que eu te mandei? Olha, coisa mais normal do mundo. Vi. Cara, preciso de uma resposta. Então, vou te falar o que é. É isso, isso e isso. Ele fala: formaliza, então, para mim, para não ficar no vácuo. É a coisa mais comum de funcionário público de Brasília, de funcionário público na prefeitura. O formaliza é a coisa que eu acho que o funcionário mais diz um para o outro. O cara já falou o que é, mas ele precisa de formalizado. Já entendi, mas formaliza para não dar ruído. A grande construção jornalística, a grande bomba, é que o cara teria falado isso. Sabe como é que é? Formaliza para não dar problema no futuro. É óbvio que você sabe que se não formalizar pode dar problema, mas é óbvio que você apura isso nos corredores. Você vai lá para o procurador e fala: isso aqui pode, isso aqui é a coisa mais comum. Aí o cara fala: não pode. Mas eu vou formalizar, porque o prefeito está me enchendo o saco com isso. Vou mandar para você um e-mail aí e você responde, então. Então, tudo bem, pode mandar que eu respondo. Aí vai o e-mail, o prefeito fica: olha, porra, é o Ministério Público me fudendo. Mas o outro já tinha falado antes, está quietinho na reunião. Até isso, até bola dividida com o chefe é discutido antes. Você vê que eles falam lá, o cara acordou meio com os ovos virados, está enchendo o saco, o pessoal até brincou. Ele está com o tempo livre, ele está lendo os relatórios, né, Rovai? Ele está trabalhando. Até brincou, parece o Rovai que acorda uns dias. O Rovai acorda às vezes. Com os ovos virados, ele começa a encher o saco de todo mundo. É normal isso. Você fala: cara, porra, isso não está cobrindo direito. Ontem mesmo nessa matéria, nós não cobrimos bem. Não, depois nós entramos atrasados. Depois entramos também fazendo gol de bicicleta. Mas até fazer o primeiro gol, nós entramos errado. Eu estava puto no chat lá. É normal. Os jornalistas entre eles podiam estar falando: como é chato, né, cara? Como esse Rovai é chato, né? Normal. Imagino que deve ter de coisa ali. Eu quero falar de muita coisa, Carlito, porque você é um cara das tecnologias, até para entender assim, 6 GB de conversa de WhatsApp. Tem aí, eu mandei para a Adri um texto que eu queria que ela lesse, do Pierro Lenier. Eu queria que você pusesse na tela, Adri, aquilo ali, para dar uma lida assim, porque as perguntas que ele faz são extremamente... Eu estava me perguntando isso. Falei: 6 gigas, velho. 6 gigas, alguém passou? Como assim? De conversa? Baixou e mandou? E a Vaza Jato são 40 teras, tá? Só para comparação, viu, Dri? 40 teras no caso da Vaza Jato. Mas então já está todo mundo já ligando os pontinhos de como essas conversas chegaram. É isso que eu quero chegar já, andar mais. Lê as perguntas, porque vamos ler aqui esses apontamentos do Pierro Lerner, né? Ele diz: mais algumas questões sobre os gigabytes do Glenn Xandão. A matéria diz que não foi hackeamento. Alguém cedeu a conversa, vulgo infiltração. Partindo desse ponto, tem alguns problemas, como o tamanho da conversa, 6 gigas. Por via das dúvidas, vamos considerar que as informações passadas por vontade própria são parte de conversas selecionadas. Ou a infiltrado ou infiltrada passaria o backup inteiro do Zap? Conversas com mãe, família, amante, periquito, grupo do condomínio, com grupo de assessores de morais? Ou selecionaria apenas os contatos, grupos relevantes? Resolvi fazer o download de mensagens com mídia de um grupo com 159 membros. Hoje, considere-se aí uma média de uns 100, criado em junho de 2020
e que troca mensagens todos os dias. Tem mídia, tem tudo. O arquivo zipado, vamos considerar uma taxa de compressão de uns 50%, sei lá, deu 93 megabytes, umas 650 vezes menor que os 6 gigabytes. Vamos dizer que esse grupo, cujos membros discutem assuntos relativos à política, militares, etc., somados a conversas que troquei para par com uns 30 de seus membros, tudo isso somado não passa de 500 megas. Se a gente cogitar que muita mensagem aí é texto e não vídeo de criança e passarinho, o tamanho fica ridiculamente baixo. Como disse ontem, é só pegar o backup total do Zap e ver que 6 gigabytes é um número verossímil para todas as mensagens, mas não para uma ou algumas conversas selecionadas. Veja seu próprio backup com todos os vídeos que a galera fica mandando e tire suas conclusões. Pelo menos alguma dúvida fica. Imagino que Moraes e assessores envolviam um grupo bem menor. Ninguém fica espalhando mensagens relativas a processos delicados em grupos com centenas de pessoas. Agora, se foi interceptação com gravação de ligação por áudio e vídeo em tempo real, aí o caso é outro. Mas, para isso, um sistema tipo Guardião teria que estar lá. Se assim foi, alguém interceptou e passou o arquivo para o Laranja, o infiltrado, que passou para o Glenn, para a Folha. Isso provavelmente já aconteceu antes, mas não vou falar a respeito. É claro que as mensagens existem, não tenho competência para discutir o que elas representam em termos jurídicos e não é disso que estou falando. O problema que estou levantando aqui é sobre o método de extração. Isso, me parece, envolve artimanhas e expedientes que não são exatamente uma novidade, uma grande confusão, já dizia alguém. Nada disso aconteceria se as matérias fossem transparentes, enunciando as condições de sua produção. De novo, tudo indica que é mais um limited hangout. Olha só, esse texto dele coloca, primeiro, um ponto que eu diria assim, não muda o conteúdo das mensagens, mas mostra o esquema que foi construído para pegar o Xandão. Pode vir a mostrar. Tem algumas hipóteses circulando, Calito. Queria falar sobre elas. Uma, a mulher do Tagliaferro, que apanhou, ele foi preso, poderia ter feito a extração das mensagens e passado para alguém. E esse alguém, ou ela mesma, entregou para o Glenn. A segunda hipótese, o Tagliaferro, sob pressão, ter negociado isso e passado para tentar diminuir sua pena, para algum benefício. 3, a polícia de São Paulo. Ele foi preso pelo Tarcísio, pela turma do Tarcísio. Pegou ele com o celular, lembrou que ele era ligado ao Xandão e foi olhar. E viu aquilo ali e algum gaiato baixou aquilo que interessava e mandou. 4, uns militares terem colocado alguém dentro do TSE para, usando o esquema, que é isso que o Pierre Lenier levanta, de um esquema guardião, ter chupado todas as informações e aí ter entregado como... Olha, eu peguei, mas pegou como? Eu fui lá e copiei do sistema do cara. Estava lá dentro, copiei e entregar. Porque a hipótese que não está colando é que alguém de dentro, que era possuidor das conversas, porque as conversas se dão entre o Tagliaferro e o outro sujeito lá, que era o juiz auxiliar, teria passado isso daí. Tem que ter um outro elemento. Os militares podem ter plantado isso. Se tem uma outra hipótese de alguém próximo que conhece o Glenn, né, de que o esquema se chama BTG Pactual,
misturado com o dono do X, Elon Musk. E a Folha entrando nesse grande esquema, talvez até já se prevendo uma negociação do Elon Musk, BTG Pactual com Folha de São Paulo, para a Folha estar se colocando aí como porta-voz, discorrendo os riscos da credibilidade, porque pode estar sendo vendido para esse grande conglomerado que possa vir se formar, porque um dos primeiros a falar em defesa do impeachment, de que esse escândalo era igual a Vaza Jato, foi o Nelson Jobim, que hoje é sócio do BTG Pactual, Carlito Idri. Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça, tomaria maior cuidado, mesmo ministro do Supremo também, que tomaria maior cuidado pelos cargos que exerceu, mal leu a matéria e já saiu falando. Igualmente, o Musk, no minuto seguinte que a matéria saiu, já estava retuitando e comentando. Então, você vê, a gente tem ainda um quebra-cabeça para montar. Uma operação militar, uma operação grande empresarial, uma operação da Polícia Civil de São Paulo, a depender de que caminho a gente for chegando, os interesses são distintos. Podem até, na macroestrutura, serem maiores, Calil. Mas são muitas possibilidades, não dá para cravar ainda, pelo menos eu não consigo, né? Mas o que eu acho que o Piero traz aí é o seguinte: esse cara e essa mensagem foi capturada provavelmente de maneira ilegal. Eu tenho 3 teses, Alvai. Eu tenho menos que você, mas a primeira é que é provável que o Eduardo Tagliaferro vazou isso. E eu vou explicar o porquê, né? Eu não vou acreditar que a polícia tenha extraído isso no dia da prisão dele, porque para a polícia extrair isso, eles teriam de ter um pedido legal, né? Para que eles fizessem isso. Tudo bem que a polícia do Tarcísio e tudo mais. Mas o que é que a matéria da Folha diz? Ela diz que as conversas foram conseguidas através de fontes que tiveram acesso ao diálogo, então provavelmente é um dos envolvidos. E segundo, que os diálogos são entre agosto de 2022 e maio de 2023. De acordo com a própria matéria, o que aconteceu em maio de 2023? O Eduardo Tagliaferro é demitido do TSE porque teria agredido supostamente a companheira. Sabendo, como você citou aqui, que ele era do TSE, se começou as sondagens ali, se ele não teria alguma coisa, algum grupo, algum pedido de alguma coisa ali, para, em tese, ele poder ajudar ou ser pago por isso. E eu acredito que, em tese, é isso que aconteceu. Essa é a minha primeira hipótese. Por quê? Porque o diálogo cessa, o acesso que este grupo de jornalistas tem aos diálogos, ele cessa justamente com a demissão do Eduardo Tagliaferro. Então, se fosse outras pessoas que tivessem outros materiais, ou até que se tivesse ali, por exemplo, chupando, né, como a gente brinca ali, como você brincou aqui, informações, essas informações continuariam sendo capturadas. Até agora, quem sabe, até semana passada, até o mês passado, mas não. Elas cessam exatamente quando Eduardo Tagliaferro é demitido. A matéria diz isso. Os diálogos que a gente teve acesso se iniciam em agosto de 2022 e se encerram em maio de 2023. E aí, em maio de 2023, o Tagliaferro ele é demitido. Segundo, Rovai, a mídia brasileira, e eu tenho falado sobre isso há muito tempo, inclusive quando eu venho aqui para poder pedir que as pessoas fortaleçam a mídia independente, que fortaleçam veículos como a Revista Fórum e outros aí, os grandes empresários entenderam que a maneira que você tem de formar opinião pública é através de veículos de comunicação, seja ele rádio, TV, revista, jornal, rede social, e a gente está conseguindo ver isso. Quando o Elon Musk comprou o Twitter e pagou 44 bilhões de dólares, eu lembro que muita gente falou que ele era burro, que ele estava perdendo dinheiro, que era um péssimo negócio. E na época eu fiz vídeo lá no meu canal, Rovai, dizendo o seguinte, ó, ele não está comprando o Twitter para ter lucro com o Twitter em si. Ele está comprando o Twitter, primeiro, para ter um veículo de comunicação de massa que ele vai controlar, e segundo, para ele manipular o mercado. O Elon Musk, inclusive, Dri Rovai, tem várias acusações contra ele nos Estados Unidos de um crime que os americanos chamam de spoofing, que é meio que manipular o mercado financeiro. Ele fez isso quando, por exemplo, ele disse que a Tesla aceitaria pagamentos em Bitcoin e valorizou as ações do Bitcoin e valorizou as ações da Tesla,
Depois ele fez parte da criação de uma moeda virtual, dessas criptomoedas, melhor dizendo. E aí acabou dizendo que a Tesla não aceitaria mais Bitcoin. Isso derrubou os valores do Bitcoin no mercado e passou a valorizar a moeda que ele disse que passaria a aceitar o pagamento na Tesla, por exemplo. E aqui no Brasil, Rovai, vamos lembrar um ponto, né? A gente está falando aqui da Folha, que é da família Frias. A gente está falando do grupo do Globo todo ali, né? Todas as empresas ligadas ao Globo, que é do grupo da família Marinho. A gente está falando da Record e das suas esteiras ali, que está na família do Edir Macedo também. E a gente está esquecendo de citar uma pessoa que tem tentáculos em todos os setores, que é o Rubens Menin. O Rubens Menin, Rovai, ele comprou a CNN Brasil e colocou em prática em 2020. Em 2021, ele comprou a Rádio Itatiaia, que é a maior rádio de Minas Gerais, e que, inclusive, viraliza vários vídeos do Bolsonaro, do Cleitinho, do Nicolas Ferreira. Ele comprou o Atlético Mineiro e fez o estádio do Atlético Mineiro, a Arena MRV. Então, ele está envolvido com a comunicação, ele está envolvido com o esporte de massa, que é o futebol, e ele também é dono do Banco Inter. Então, ele tem interesse em todos os setores. Ele consegue manipular o mercado através da CNN e da Itatiaia. Ele consegue mexer com as emoções através do Atlético Mineiro. Ele consegue ganhar dinheiro através da construção civil com a MRV. Então, para mim, tem todos esses braços também que a gente precisa entender. E hoje, Rovai, se eu pudesse botar uma tese, eu colocaria que a tese seria essa, que envolve ali supostamente o Eduardo Tagliaferro. Só para finalizar, sobre o tamanho do arquivo. Eu não concordo muito com o Piero, porque como eu também sou da tecnologia, né? Como as trocas de mensagens poderiam envolver também envios de PDF, tem documentos em PDF que chegam, por exemplo, a 200 megas, 300 megas, dependendo do tamanho do arquivo. Então, não seria difícil você ter, por exemplo, um arquivo de 6 gigas envolvendo apenas esses diálogos. Mas mas você consegue mandar pelo WhatsApp? Consegue em formato documento. Eu consigo mandar um vídeo, por exemplo, meu hoje, de 5 gigas, se eu quiser, no modo doc. Você bota no envio e bota lá enviar como documento. E aí você coloca lá o vídeo de 1 giga, 2 gigas, 3 gigas. Se você tiver banda para receber isso, e para enviar isso, e para baixar isso, chega tranquilamente. Então, eu não acho que isso foi copiado desse jeito, não. Eu acho que partiu provavelmente do Tagliaferro. A minha análise é cabalmente pautada nisso, porque é justamente de quando os diálogos acabam. Ou seja, o diálogo acaba justamente no momento que o indivíduo que bateu na companheira é demitida do TSE. E aí surgem esses diálogos, entendeu? Por que não tem diálogos de junho de 2023, de julho, de agosto? A matéria diz que os diálogos são até maio. Então, eu até brinquei ontem na minha live analisando isso, que eu falei, parabéns à Folha, protegeu tanto a fonte que deu claramente a entender que quem vazou isso foi o Eduardo Tagliaferro, em tese. Agora, então, assim, o que a gente sabe é que as mensagens são do WhatsApp desse Eduardo Tagliaferro, né? Que é o ex-assessor. Em tese, né? Vamos dar o princípio. Em tese. Ele era o assessor especial de enfrentamento à desinformação e como o Carlito disse, em 9 de maio ele foi preso por violência doméstica em Caieiras, em São Paulo. Foi levado pela Polícia Civil de São Paulo, porque ele foi chamado e preso em flagrante, porque ele ameaçou a esposa, subiu até o quarto e teria disparado um tiro, e aí a mulher correu em direção à garagem com as filhas e solicitou a medida protetiva de urgência, e, portanto, ele foi preso. O Luiz Costa Pinto, que foi jornalista, ele traz aqui uma tese, olha, ele diz: os tais Serapião e Greenhalgh, penas usadas pela extrema-direita para tentar tirar Alexandre de Moraes da relatoria das ações contra os golpes de Bolsonaro no STF, não deixam claro a origem dos tais 6 gigas de mensagens. Aí ele põe: Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor do TSE, que teve sua troca de mensagens exposta no curso da operação Salva Bolsonaro, desencadeada por Folha e UOL, foi preso no dia 9 de maio desse ano por agressão à ex-mulher e disparo de arma de fogo. No dia seguinte, foi sumariamente demitido do TSE por Alexandre de Moraes. Preso, teve de entregar o celular à Polícia Civil de São Paulo. Demitido sumariamente, passou a ter Moraes e seus ex-amigos de gabinete como inimigos. E de resto, 6 gigabytes não é sequer toda a capacidade de memória de um celular. Ao menos por algum tempo, os dados do Tagliaferro
estiveram suscetíveis à cópia pela Polícia Paulista, comandada pelo Guilherme Derrite e por Tarcísio de Freitas. Ou seja, vem daí ou de uma vingança pessoal contra o ex-chefe. Podemos ver surgirem os caroços do angu ou não. Tem muita história. Na mesma linha, viu, Rovai? Eu ainda vou na mesma linha, porque é muito mais fácil abordar o próprio Tagliaferro e falar, você não tem nada aí não, a gente te paga 500 mil, a gente te paga 1 milhão, por exemplo, para você só divulgar. Então, e mas a aí... matéria diz a origem também, tá? A matéria diz que a origem veio de alguém que teve acesso às mensagens. Então, aí que tá. E esse alguém pode ser o André Esteves, esse alguém pode ser o Benin, esse alguém pode ser a família Bolsonaro, ou esse alguém pode ser militares que estavam ocupando cargos ali e que estão preocupados com isso numa operação das Forças Armadas. Quer dizer, se vamos dar de barato que ele entregou os dados. Que a Polícia Civil pode ter pego, a Polícia Civil da Bahia matou o Adriano da Nóbrega. Matou. E nunca mais se falou nisso, Carlito. Numa operação assim, absolutamente... Eu perguntei para o Rui Costa, governador da Bahia, atual ministro da Casa Civil, quando que essa investigação vai ter fim? Fique tranquilo que eu vou lhe entregar isso aqui em primeira mão. Estou esperando até hoje, isso foi na pandemia. Cadê os celulares dele? Não, a gente vai... Não tem celular do Adriano da Nóbrega, não teve nada. Vamos combinar que não seria também uma hipótese fora de contexto esses celulares terem sido interceptados pela polícia, o cara ter visto ali as conversas, ido para cima e chupado aquilo ali. A questão é, se veio de terceiros, como a Folha está dizendo, pode ser qualquer terceiro. Eles estão dizendo isso, né? Que não foi o... Não foram... Eles dizem textualmente o seguinte, Rovai. A Folha obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hack. Então, eles viram no telefone de alguém que estava na conversa. E, aparentemente, seria o Eduardo Tagliaferro, né? Acesso hacker, necessariamente não é você. Se você pega o telefone de alguém e baixa as mensagens, você não está hackeando, né? Mas eles falam que não teve interceptação ilegal ou acesso hacker. Isso aqui claramente dá a entender que alguém do que estava participando do diálogo mostrou a mensagem. E aqui é uma operação, Rovai, que a gente não precisa nem criar muita ideia de como foi complexo. Aqui é simples. O cara liga e fala, olha, tem um cara lá chamado Eduardo Tagliaferro, que trabalhava no setor que analisava essas denúncias aí que o ministro Alexandre de Moraes fez, e ele foi demitido porque bateu na mulher. Ele deve estar passando por uma situação difícil. Vamos tentar sondar para ver se ele não tem nada para vender, já que a gente pode manter o sigilo da fonte. E aí é simples. Eu acho que é porque foi tão burro, a palavra é essa mesma, Rovai. Tão burra essa matéria que a matéria expõe que o material que eles tiveram acesso foi do telefone de alguém que estava na conversa e que a conversa cessou em maio, depois que o cara é demitido. Então, por que não tem eles poderiam até dizer que eles tiveram acesso aos diálogos que começam em agosto de 2022 e não citar quando o diálogo cessa. Porque quando ele cita quando o diálogo cessa, para mim fica evidente que cessou porque a fonte deles é o Tagliaferro, ou pelo menos o celular do Tagliaferro. Por quê? Ele deve ter sido tirado do grupo. Vamos para a hipótese de que o Tagliaferro negociou isso daí ou entregou. Se ele negociou, quem está por trás disso? Porque quem mostrou as digitais no primeiro momento foram a turma do André Esteves, mostrou a digital, o Jobim já só faltou pedir impeachment do Xandão. Veja, Carlito, é um cara que era ex-ministro do Supremo, hein? Ele era do MDB, teve relações com o Xandão,
e já saiu chutando o balde. Quem mais se manifestou de cara? Elon Musk. Elon Musk não esperou 5 minutos para estar indo para cima, usando o Twitter, cara. Sim, quem está envolvido na operação? O Glenn. O Glenn, você pode dizer, ele está envolvido só porque ele fez a Vaza Jato e eles acharam mais interessante. Eu acho que isso é um dos motivos. O outro que me parece ser de extrema confiança dos grandes esquemas da extrema-direita americana. Porque o Glenn foi o único que mexeu com a CIA e nunca foi ameaçado. Sabe? Um ficou preso, né, durante 5 ou 6 anos, acabou de ser solto, o Assange. O outro está sumido na Rússia, o Snowden. Bicho. E o Glenn está aí, livre, leve e solto. Livre, leve e solto. Agora, com tudo isso, a gente está fazendo a especulação aqui do que poderia ser ou não. Eu compartilhei algo aí, vai. Se quiser mostrar para completar a sua fala aí, eu agradeço. Pode você estar falando. Sinceramente, não deveria nem estar rendendo isso. É que já deu Jornal Nacional, já deu um monte de coisa, mas a matéria é um pastel de vento. Eu não recebi nada teu aqui. Não, está compartilhado na tela do StreamYard. Ah, eu não mexo com isso. Aí espera, Adri. Vi aqui. Aê. Pronto. Essa é a turma que o Glenn anda hoje, tá? Só para as pessoas entenderem, nos Estados Unidos da América. Essa é a turma que ele anda. Entre elas está aí o Alex Jones, né, que foi banido de todas as redes sociais, com exceção do Twitter e da Rumble, tá? É com que ele anda agora. É a extrema-direita. Quando a gente fala é o auge da extrema-direita global, é o auge da extrema-direita global. Isso aqui não é de 10 anos atrás, não. É de 6 meses atrás. Ele participa. Ele também participa de programas hoje com o senhor Tucker Carlson. Então é só para as pessoas entenderem que esse Glenn Green... E é como eu brinquei no começo da nossa live aqui, né? Que eu sei que a vida é difícil, né? Para um pai solteiro, para uma mãe solteira no nosso país. Mas a gente está falando de um cara que está andando do lado de um cara que diz que crianças mortas em um ataque nos Estados Unidos da América eram atores e atrizes. E que foi condenado a pagar quase que 2 bilhões de reais, se não me engano, 4 bilhões de reais, que é o Alex Jones. A gente está falando de uma figura como o Tucker Carlson, que foi demitido da Fox News, que é a emissora de extrema-direita nos Estados Unidos da América, que apoia o Trump, que endossou várias informações falsas do Trump, de forma mais pesada que a Jovem Pan fez no Brasil, por exemplo. Então, é com essa galera hoje ó, que o Glenn Greenwald interage hoje, tá? Só para vocês entenderem. Ó. É com esse povo que ele interage hoje. Esse Glenn Greenwald não é aquele Glenn Greenwald que atuava ali com grupos progressistas no nosso campo, não. É esse daí hoje. Ó. É esta figura. E todo homem, ó, tem um preço. E a gente está falando que o Glenn pode ter relações aí com o homem mais rico do mundo. O Elon Musk disse que doaria 290 milhões de dólares para a campanha do Trump. O que seria 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares para o Glenn, se o Glenn pedisse, por exemplo, para o Elon Musk? Nada. Porque o Glenn é uma figura que tem um clamor internacional pela Operação Snowden, como você citou, aqui no Brasil pela Operação Vaza Jato. Mas desde o Twitter Files Brasil, ficou claro que realmente se alguém não escrever os materiais do Glenn, ele não sabe escrever. Rovai, a denúncia que a gente fez aqui contra o Gustavo Gaia, que a gente escreveu aqui junto com o Yuri Ferreira há umas semanas atrás, está muito mais amarrada do que este material do Glenn. Só para vocês terem noção, a audiência aqui da Fórum, eu tenho um material de uma denúncia envolvendo um preso da Lava Jato, Rovai, que está na minha mão, vai fazer 2 anos, porque eu estou checando ponto a ponto para fazer a publicação desse material no momento que eu encontrar as pontas conectadas. Então, você não descobre um material desse do dia para a noite e solta, e você vê que foi algo muito instantâneo. Eles receberam muito rápido isso, Dri. Por que eles receberam muito rápido? Porque eles não conseguiram soltar as bombas na primeira matéria. Eles não conseguiram. Olha só, a gente já volta aqui, mas deixa eu trazer vários comentários aqui da galera que está participando aqui do chat. Deixa eu trazer aqui Opa, peraí.
a Joana Guimarães, que deu um bom dia de Fortaleza, o Décio Amadio, bom dia, a extrema-direita mostra os dentes e as garras novamente, e o PGR adia os indiciamentos criminoso, golpista e genocida. O Faso Ellison, advogado antifascista, diz: não podemos esquecer que essas provas vieram de uma fishing expedition da Polícia Civil do bandido bolsonarista Tarcísio de Freitas. Raquel Moraes manda aqui um super sticker, muito obrigada. A Nanda diz que Maduro orgulho latino-americano. E a Ariane Santos diz que Carlito está muito chique. Parabéns. Muito obrigada. Mas vamos seguir aqui. E a Fórum ouviu vários juristas nesse caso. Eu vou trazer aqui o Lênio Streck e também a opinião do professor da FGV. Peraí, deixa eu trazer aqui. Que também comentou sobre essa matéria aí que a gente está falando. Olha só, o que disse o Lênio Streck sobre essa denúncia vazia. E o Lênio disse à Fórum que há muito barulho por nada em torno dessa matéria publicada pela Folha de São Paulo. Ele diz: nada houve de irregular, o presidente do TSE tem poder de polícia, tem poder de investigação, tudo isso é muito barulho por nada. O ministro do STF acumula funções, TSE e STF. Os jornalistas que estão lançando a bomba, entre aspas, estão fazendo muito barulho por nada, estão prestando um serviço à extrema-direita, disse o Lênio Streck, exclusivamente para a revista Fórum, ontem à noite, assim que saiu a reportagem da Folha de São Paulo. E a Fórum também trouxe a opinião do professor de Direito Constitucional da FGV, o Wallace Corbo, que também foi assertivo em dizer que é uma fumaça aí para atacar o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse, segundo a Folha, o ministro Alexandre de Moraes teria usado o TSE para investigar bolsonaristas. Memória curta da Folha. As mensagens vazadas são de agosto de 2022 a maio de 2023, quando se tentou um golpe por aqui. A reportagem não indica ilícito, é mais fumaça para atacar o ministro por seus acertos. E ele ainda afirma, se tem irregularidade, tem que mostrar. A pergunta é, qual é a irregularidade? A produção de relatórios pelo TSE? O pedido de produção de relatórios pela autoridade competente? Novamente, nada na reportagem indica desvio ou outro tipo de ilicitude. E o Fernando Fernandes também tinha dito à Fórum que, como relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes tem poderes para requisitar informações de todo e qualquer órgão, inclusive eventuais quebras de sigilos e determinações de diligências. Ou seja, não há nada de anormal ou ilegal nas determinações relatadas pela matéria da Folha. Ele ainda diz, o título é que induz a acreditar que houve abuso. Usou o TSE fora do rito. Quando um ministro determina a quebra de sigilo bancário ou fiscal, se diria, usou o banco ou a Receita fora do rito. Então, ou seja, uma matéria que vai ser usada aí para essa narrativa, né, nas redes agora, narrativa, porque agora já estão articulando pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, já estão falando que olha aí a perseguição, olha aí como, né, o Alexandre de Moraes estão dizendo até atrapalhando a democracia brasileira. Então, assim, começa aquela toda inversão do que a gente viu, quando, na verdade, né, o Brasil estava sob a tentativa de um golpe de Estado. A gente viu o 8 de janeiro, né, gente? Aquela historinha que eu contei aqui. O cara chega, o síndico vai reclamar com ele, Calito, que ele mexeu em todos os extintores de incêndio. Ele vira e fala, pois é, doutor, mas o prédio está pegando fogo.
É o Xandão usando o extintor de incêndio, sem dizer que ele tomou todos os cuidados. Que tudo que saiu nas matérias até agora, nada fica em pé. A gente já mostrou aqui. Cara, conversar fora dos autos, até juiz conversa. O problema é montar a decisão judicial com o advogado de acusação, que é o que aconteceu no caso do Lula. O juiz tomando decisão com o advogado de acusação. Outra coisa é o juiz usando seus assessores. No caso desse caso ali, não é juiz, porque ele estava no TSE, na função de presidir o Tribunal Superior Eleitoral e organizar as eleições e investigar uma tentativa de usurpação do governo para derrotar um candidato, aquelas coisas das urnas eletrônicas. Entre outras conversas que ele vai lá e fala, era urna eletrônica. Você pega lá acho que o único print que tem dele, ele falando, olha aqui, quem é esse cara que está descredibilizando a urna eletrônica? Isso não é papel do presidente do TSE? Vai atrás dele. Vamos para cima desses caras, para acabar com aquela tsunami que estavam criando de dizer que as eleições seriam roubadas. Ele sabia o que estava por trás daquilo. Sabia. Enfim, estamos aí já com o Luiz Carlos Azenha nas nossas dependências, eu não sei, acho que ele foi fazer xixi. Sabe o que é engraçado dessa história toda, Rovai? Que eu achei bem engraçado aqui, dessa história toda, que eu acho que é o que a gente tem de rir, é que na própria matéria da Folha eles falam assim, algumas conversas aconteceram entre novembro e dezembro, quando a eleição já tinha acabado. Mas peraí, será que ele sabe que o TSE não funciona só de 2 em 2 anos, durante o período eleitoral? Será que ele sabe que o TSE é uma corte que funciona, inclusive, para acompanhar o processo pré-eleitoral, para acompanhar o processo eleitoral, para acompanhar o processo pós-eleitoral e para continuar existindo, julgando, inclusive, Rovai, casos que envolvam a eleição? Ainda só para vocês verem que eles nem checaram com um operador de direito especializado em direito eleitoral para perguntar, mas espera aí, por que em dezembro eles ainda estavam falando sobre esses caras aqui que estavam atacando as eleições de 2022 se a eleição tinha acabado em outubro? Porque a função do TSE é continuar trabalhando. Eles não param de trabalhar porque a eleição acabou. Quando eu vi isso na matéria, eu não acreditei. Eu falei, eu não acredito que eles botaram lá exatamente assim. Surpreende que algumas dessas mensagens foram trocadas entre o final de novembro e outras no final de dezembro de 2022, quando o resultado das eleições já tinha sido confirmado. Sim, mas os bolsonaristas continuavam atacando o sistema eleitoral brasileiro. E aí o TSE ia fazer, a gente só funciona no primeiro e no segundo turno da eleição. Acabou, vocês se viram aí, pega uma arma aí cada um com o outro. Deram um golpe que foi derrotado no dia 8 de janeiro, mas foi um golpe.